do versículo 7 e 8, ele fala de outro assunto. Então é importante nós prestarmos atenção nisso. Mas vamos lá, capítulo 4 de Eclesiastes, versículo 9 ao versículo 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Meus irmãos, aqui dentro desse texto, Salomão ele vai nos mostrar a bênção do companheirismo, a importância do companheirismo. Há alguém que diz aí assim: não, eu prefiro andar sozinho porque devidas às decepções da vida, devido ter confiado muito nas pessoas, então ele acredita que não vai conseguir pessoas, companheiras fiéis, devido à sua experiência no passado, devido à sua frustração no que se diz respeito ao companheirismo. Mas isso é uma grande mentira, não é uma verdade, né? Quem tem mais propósito em que você acredite nessa mentira, que não tem amigos verdadeiros, que você não tem companheiros verdadeiros, é o diabo. O diabo é o mais interessado que você acredite mesmo que você deve ficar sozinho. Há filosofias aí que você tem que andar sozinho, né? Cada um por si. A filosofia do mundo é assim, é cada um por si, cada um cuida da sua vida. Você não tem nada a ver com a minha, eu não cuido da sua, e cada um por si. Mas essa filosofia também é uma filosofia do diabo, né? Jesus sempre, quando ele andou, ele sempre estava acompanhado de amigos, né? Os discípulos, ele estava sempre acompanhado, a não ser momentos que ele ia orar, ele se retirava para orar, mas isso não quer dizer que ele queria ficar sozinho, era o momento que ele tinha de devoção com Deus, de orar a Deus, de buscar ao Pai. Mas a grande verdade que Salomão nos apresenta, ele mostra essa importância de se ter companheiros, e ele vai falar por quê. Uma solução parcial para os problemas, ou seja, das tristezas, da solidão, ela é encontrada nas bênçãos do companheirismo, né? A gente vê o índice aí de pessoas que se suicidam, e essas pessoas, 99,9%, elas estão sozinhas, elas já não têm mais amigos, elas já não têm companheiros. Essas pessoas geralmente elas estão no final já para tirar as suas próprias vidas, e geralmente elas estão completamente sozinhas. Elas estão dentro de casa com a sua família, mas elas estão parcialmente sozinhas, né? E esse é um outro lado obscuro aí da depressão. Mas a solução parcial para esses problemas, da tristeza, da solidão, ela é encontrada na bênção do companheirismo. Como é bom a gente ter companheiros, amigos, que a gente pode contar, que a gente pode chorar, que a gente pode desabafar. Como é bom a gente encontrar companheiros, e companheiros segundo o coração de Deus. Salomão ele vai dizer que melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Trabalho aqui não é algo específico, não é algo específico, não é só o trabalho, em qualquer outra responsabilidade, o Salomão está dizendo, ou em qualquer outro empreendimento que vierem a realizar, ou que vierem a fazer, ou que vierem a ser tomados, o companheirismo os ajudará a remover as dificuldades. Então tudo aquilo que for fazer, tudo aquilo que for realizar, e se tiverem em dois, o propósito que forem fazer, né, o trabalho, não precisa ser específico, mas ou qualquer outra responsabilidade, ou qualquer outro empreendimento que forem fazer, se tiverem dois, então será muito melhor,
será melhor para, são duas cabeças pensantes, são duas cabeças que vão pensar, são duas cabeças que vão evitar maiores dificuldades e que vão ter condições de remover as dificuldades. E Salomão está dizendo que aqui vai conferir o sucesso, e esse sucesso se refere o que vem mediante a cooperação, né? A gente não pode ficar com esse tipo de orgulho, dizer assim, não, pode deixar que eu faço sozinho. Já encontrou pessoa assim? Ah, deixa que eu faço sozinho. Isso é um tipo de orgulho. Isso é problema, vai acarretar problema para ela mesma, porque ela vai entrar em dificuldade. Perceba que a pessoa que diz assim, deixa que eu faço sozinho, daqui a pouco você vai ver, dá 10 minutos ela está nervosa já. Porque está difícil, porque eu não consigo. É verdade ou não é? Mas quando se tem dois, se tem três ajudando, acompanhando, ajudando, o que acontece? As coisas se tornam mais fáceis, as coisas se tornam mais claras, as dificuldades são menos. Por quê? Porque a bênção do companheirismo traz o sucesso do resultado. Então na minha vida eu preciso buscar em Deus companheiros que edificarão a minha caminhada, companheiros que avivarão a minha caminhada, que abrirão a minha mente, que me mostrará o caminho. Então eu preciso orar a Deus e buscar, e eu preciso pedir a Deus que me tire esse orgulho de que eu tenho que fazer tudo sozinho. Não, deixa que eu faço tudo sozinho. Não, ninguém faz nada sozinho. O ser humano precisa de companheiro, o ser humano precisa de um parceiro, de um companheiro. Eu, por exemplo, eu tenho amigos, e cada amigo Deus deu para um propósito, né? Eu tenho amigo para confessar, eu tenho amigo para desabafar, eu tenho amigo até para chorar, né? Porque Deus ele dá esses companheiros, porque a gente precisa disso, o ser humano precisa desse relacionamento. E Salomão, entendendo isso, ele percebe que precisa, e ele vê que o resultado de não ter um companheirismo é dificuldade. O resultado de não ter companheirismo é tristeza. O resultado de não ter um companheiro é solidão. É solidão. As pessoas podem até dizer, eu estou muito bem sozinha. Não está não. Ela é uma pessoa solitária, ela sente solidão. Mas ele continua dizendo, ele vai mostrar aqui no versículo 10, então ele mostra que o resultado, o sucesso de dois estarem trabalhando no empreendimento, numa responsabilidade. E ele vai falar aqui no versículo 10, porque se caírem, um levanta o companheiro, ai porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. E é uma realidade. Então se caírem, e esse tiver o companheiro, o outro vai ajudar a levantar. Mas aí Salomão vai dizer, ai daquele que estiver só. Porque se ele cair num buraco, num precipício, quem que vai ajudar ele? Ele está só, ele está sozinho, ninguém viu ele caindo lá. E aqui Salomão está querendo dizer dos perigos do deserto, das armadilhas do deserto. É isso que Salomão está falando. Mas se tiverem dois, fica fácil, porque o outro pode pedir ajuda, o outro pode socorrer. Ele está dizendo, mas ai daquele que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. E se esse alguém cai, machuca, fratura a perna, como é que ele vai caminhar? Como é que ele vai pedir socorro? Mas se estiverem dois, o outro aguarda e o outro vai pedir socorro. Isso é muito importante. Também ele mostra esse pano do fundo, essa ilustração, né? Dessa queda no buraco, ou dessa queda numa valeta. E o versículo 11 ele diz, também se dois dormirem juntos, aí você pode entender como um relacionamento conjugal, né? Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Aqui você pode levar pelo lado conjugal, mas também Salomão está dizendo pelo frio do deserto. Então eles caminhavam, viajavam no deserto, e Salomão está dizendo, se esse camarada estiver sozinho, como é que ele vai se esquentar? Mas ele está dizendo, mas se eles estiverem em grupos, com companheiros, então eles não passarão frio, porque eles vão estarem juntos e se aquentarão. Mas se estiver sozinho, como se aquentará? Então ele vai mostrando desses benefícios do companheirismo. E aí ele vai dizer no versículo 12, que se alguém quiser prevalecer contra um,
os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então perceba aí que ele vai mostrar esse cordão de 3 dobras, que é um provérbio, que se diz que a união faz a força, e é bem verdade, a união faz a força. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Então, meu irmão, a bênção do companheirismo como é bom quando tiver um companheiro para orar, como é bom para ter um companheiro para dar o ombro, como é bom ter um companheiro para desabafar, como é bom ter um companheiro para intercederem juntos, como é bom um companheiro para caminharem juntos, como é bom companheiros para seguir a vida juntos. Isso é muito importante. Então, não crie essa ilusão, essa mentira do diabo, que você sozinho é melhor. Isso não existe. A vida só traz tristeza, traz solidão, traz angústia. O importante é você ter companheiros. Mas eu não, na minha vida externa, olha quantos irmãos você tem aqui para ser amigos, para ser companheiro. Você pode pegar um irmão desse, irmão, vamos ser companheiro de oração, vamos ser companheiro, da gente conversar, desabafar. Então Salomão, ele apresenta que é melhor andar em 2 do que um só. É melhor estar em 2 juntos do que um só. Isso é muito importante, e isso atinge a todos os aspectos da vida nossa. É bom sempre a gente ter um companheiro a quem a gente pode contar. E acima de tudo isso, nós cantamos: quão bondoso amigo é Cristo. Cristo é o nosso supremo amigo, Ele é o nosso amigo, e que Ele não nos abandona, mas também Ele preparará para nós amigos verdadeiros, como Ele tem nos preparado. É o Senhor que nos abençoa com companheirismo verdadeiro, fiel. Amém, meus irmãos?